Galera, sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. Se gostarem desse vídeo, não se esqueçam, deixem um like, comentários e sugestões. Se inscrevam no canal e não deixem de ativar o sininho para receberem sempre as notificações dos novos problemas. Bom, vamos ao enunciado. A figura mostra dois elétrons, 1 e 2, sobre o eixo X e dois íons, 3 e 4, de carga menos Q sobre o eixo Y. O ângulo θ é o mesmo para os dois íons. O elétron 2 está livre para se mover. As outras três partículas são mantidas fixas a uma distância horizontal r do elétron 2 e seu objetivo é impedir que o elétron 2 se mova. Para valores fisicamente possíveis de Q menor ou igual a 5 vezes a carga elementar, determine item A, o menor valor possível de θ, item B, o segundo menor valor possível de θ, item C, o terceiro menor valor possível de θ. Nesse problema, nós temos quatro partículas. A partícula 1, a partícula 2, a partícula 3 e a partícula 4. Todas estas partículas possuem carga negativa. Vamos entender da seguinte maneira. A partícula 1 está sempre posicionada neste lugar, sempre fixa neste lugar. A partícula 2 está livre para se movimentar, e a sua movimentação é fruto da interação com as outras partículas. As partículas 3 e 4 serão posicionadas num ponto sobre o eixo Y, e desde que a distância entre o eixo X e a partícula 3 seja equivalente à distância entre o eixo X e a partícula 4. Outra observação. A partícula 3 pode conter 1, 2, 3, 4 ou 5 cargas elementares negativas. A mesma coisa se dá com a partícula 4. A partícula 4 pode conter 1, 2, 3, 4 ou 5 cargas elementares negativas. Mais uma observação importante. As partículas 3 e 4 devem ser posicionadas sobre o eixo Y, de modo que as forças aplicadas por 3 e 4 na partícula 2 sejam equilibradas pela força que a partícula 1 aplica na partícula 2. Na condição de equilíbrio das partículas, a distância entre a partícula 1 e a partícula 2 obrigatoriamente vale r. Na condição de equilíbrio, a distância entre a partícula 2 e a origem do plano cartesiano necessariamente vale r também. O equilíbrio da partícula 2 pode acontecer em 5 situações diferentes, segundo as determinações do problema. Na primeira condição, esta partícula aqui pode conter uma carga elementar negativa, e se isso acontece, essa partícula aqui também possui uma carga elementar negativa. Na segunda possibilidade de equilíbrio da partícula 2, essa partícula pode conter duas cargas elementares negativas, e se isso é verdade, essa partícula aqui também contém duas cargas elementares negativas, e assim por diante. O que acontece é que, para cada condição, existirá um ângulo θ aqui e um ângulo θ aqui. O problema nos pergunta qual é o menor ângulo θ possível, o segundo menor ângulo θ possível e o terceiro menor ângulo θ possível. Vamos analisar o problema que temos com as informações que temos e vamos tentar determinar quantas cargas elementares negativas teremos para o menor ângulo θ, quantas cargas negativas teremos para o segundo menor ângulo θ e quantas cargas teremos para o terceiro menor ângulo θ. A princípio, vamos imaginar que a partícula 3 possui uma carga elementar negativa e que a partícula 4 possui uma carga elementar negativa. Nessas condições, a partícula 1 aplica uma força repulsiva na partícula 2. A partícula 3 aplica uma força repulsiva na partícula 2. A partícula 4 também aplica uma força repulsiva na partícula 2.
A simetria do problema nos permite definir que as projeções desse vetor e desse vetor no eixo y se cancelam. Dessa forma, nos restarão apenas as projeções em x desses dois vetores. Vamos exemplificar aqui. Qual é a projeção deste vetor no eixo x? Seria alguma coisa parecida com esse vetor aqui. Qual é a projeção em x desse vetor aqui? Seria alguma coisa parecida com esse vetor aqui. Já sabemos que as projeções em y se cancelam. Temos as projeções em x, então vamos, por enquanto, esquecer os vetores iniciais. Vamos aceitar, por um momento, que a somatória dessas duas projeções em x é suficiente para cancelar este vetor aqui. Dessa forma, temos uma condição de equilíbrio. Nessa condição de equilíbrio, temos uma carga elétrica negativa aqui e uma carga elétrica negativa aqui. Não vamos nos esquecer que, neste ponto aqui, temos um ângulo θ. Agora, vamos fazer um outro estudo. No lugar de uma carga elementar negativa, eu vou colocar duas cargas elementares negativas. O que é que vai acontecer? Então, eu mantive as posições, eu apenas somei em cada partícula uma carga elétrica negativa. Dessa forma, se eu mantive as posições e aumentei o valor da carga, obviamente eu vou aumentar a interação desta partícula e desta partícula, produzindo um vetor maior aqui, e vou aumentar a interação entre esta partícula e esta partícula, aumentando esse vetor aqui. Se eu aumentei os dois vetores, eu tenho projeções maiores em x. Se eu tenho projeções maiores em x do que eu tinha na configuração anterior, eu não apenas cancelarei este vetor aqui, como a somatória dos vetores em x atual me produzirá um vetor resultante da direita para a esquerda. Logo, mantendo este θ aqui igual à configuração anterior, nós teremos uma força resultante da direita para a esquerda. Se, nesta configuração aqui, para este valor de θ, eu tenho uma força resultante da direita para a esquerda, não tenho mais uma condição de equilíbrio. Ou seja, a partícula 2 não está mais submetida a uma força nula. Para esta configuração de cargas elétricas negativas, se eu quiser resgatar a condição de equilíbrio, o que eu precisarei fazer? O que me resta é deslocar as partículas 3 e 4 sobre o eixo y de modo a aumentar a distância em relação à partícula 2. Se eu faço isso, eu aumento o ângulo θ. Aumentando o ângulo θ, ou seja, distanciando mais as partículas em relação à partícula 2, eu estarei diminuindo esses vetores aqui, consequentemente, diminuindo as projeções em x, e isso me permitirá encontrar um ângulo θ novo, tal que a força resultante da partícula 2 seja nula. Por que essa análise foi necessária? Pela seguinte razão. Se nós aumentarmos esses valores aqui, ou seja, se nós passarmos de duas cargas elétricas negativas aqui e de duas cargas elétricas negativas aqui para, por exemplo, 3 cargas elétricas negativas aqui e 3 cargas elétricas negativas aqui, se nós quisermos manter a condição de equilíbrio, teremos que aumentar o ângulo θ. Resumindo, se nós aumentarmos a quantidade de cargas elementares na partícula 3 e na partícula 4, teremos que aumentar o ângulo θ para continuar com a condição de equilíbrio. Então, o ângulo θ será menor para uma carga elementar na partícula 3 e na partícula 4. O segundo menor ângulo se dará para duas partículas elementares negativas aqui e aqui. E o terceiro menor ângulo se dará para 3 cargas elétricas negativas aqui e 3 cargas elétricas negativas aqui.
Vamos agora encontrar valores numéricos para θ. Para tanto, precisaremos de uma equação. O que é que nós sabemos? Sabemos que a força que a partícula 1 aplica na partícula 2 é cancelada pelas projeções em x da força que 3 aplica em 2 e da força que 4 aplica em 2. Caso você esteja vendo esse vídeo e não tenha noção do que sejam projeções de vetores, na descrição do vídeo eu deixarei um link para uma aula nossa que explica o tema. Tudo bem? Vamos voltar então à construção da equação. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma observação aqui. A projeção em x da força 32 é exatamente igual à projeção em x da força 42. Então, F32x é igual a F42x. Por que eu fiz essa observação? Vamos pensar um pouco. A força que a partícula 1 aplica na partícula 2 é equilibrada pela somatória de duas componentes. Se eu quiser, eu posso chamar cada componente de F32x, por exemplo. Isso é igual a isso. Logo, a somatória das duas componentes, se eu quiser, eu posso chamar de 2 vezes F32x. Vamos construir de fato uma equação agora. A força que a partícula 1 aplica na partícula 2 é igual à somatória de duas componentes. E nós definimos que a somatória vale este valor. Então, F12 é igual a 2 vezes F32x. Vamos reescrever esta equação agora em termos da lei de Coulomb. F12, força que a partícula 1 aplica na partícula 2, é igual à constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas. O módulo da carga da partícula 1 vale E. O módulo da carga da partícula 2 vale E. E vezes E ao quadrado. Sobre a distância ao quadrado entre as cargas. A distância entre 1 e 2 vale R. Então aqui eu tenho R ao quadrado. Isso tudo é igual a 2 vezes a projeção de F32 em x. Primeiramente, vamos calcular o módulo da força 32. O módulo da força 32, em termos da lei de Coulomb, fica constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas. Vamos nos concentrar agora na partícula 3. Qual é o módulo de sua carga? Para facilitar os nossos cálculos, vamos representar da seguinte maneira. Q vezes E, onde E é a carga elementar e Q é um valor que pode variar entre 1 e 5, ou seja, Q pode valer 1, 2, 3, 4 ou 5. Logo, temos 2 vezes K vezes QE, que é o módulo da carga da partícula 3, vezes o módulo da carga da partícula 2, que vale E. Então, aqui temos E. Isso tudo sobre a distância ao quadrado entre as cargas. Como é que podemos calcular esse valor aqui? Ora, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que nós sabemos que vale R, dividido pela hipotenusa, que no caso é a distância entre as cargas. Vamos chamar a distância entre as cargas de D. O que eu quero descobrir é a distância entre as cargas, então vamos isolar este valor aqui. Ele está dividindo, vou passar para cá multiplicando, e esse que está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Logo, D é igual a R sobre o cosseno de θ. Então, essa aqui é a distância entre as cargas. Para respeitar a lei de Coulomb, vamos colocar este valor aqui ao quadrado. Vai ficar, então, R ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ. É o seguinte, este valor aqui, K vezes
QE vezes E sobre R² sobre cosseno ao quadrado de θ equivale ao módulo da força 32. A força 32 é a força que a partícula 3 aplica na partícula 2. No entanto, essa equação aqui nos pede a projeção de F32 em x. Então, eu vou fazer uma afirmação para vocês. Este valor aqui, eu teria que multiplicar pelo cosseno de θ. Agora, eu vou explicar o porquê. Aqui eu tenho a partícula 3, aqui eu tenho a partícula 2. Aqui eu tenho o ângulo θ. Se aqui vale θ, como aqui eu tenho um vértice e tenho ângulos opostos pelo vértice, aqui eu tenho θ também. O que me interessa não é a força 32, mas sim a projeção de F32 em x. Então, o que me interessa é este valor aqui, F32x. Quanto vale o cosseno de θ? Cosseno de θ vale cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui é F32. Então, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente F32x sobre a hipotenusa, que é F32. Dessa forma, vamos isolar F32x, que é o que nos importa. F32x é igual. Este valor que está dividindo passa para cá multiplicando. Como é que fica? F32 vezes cosseno de θ. Dessa forma nasceu esse cosseno de θ aqui. F32x, que é o que eu estou pedindo na equação, é igual ao módulo de F32 vezes o cosseno de θ. Então, essa equação aqui nos interessa. Eu vou apagar a lousa e nós vamos simplificá-la aqui embaixo. Vamos reescrever esta equação aqui. K vezes E ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a 2 vezes K vezes QE vezes E, QE quadrado, vezes, aqui em cima eu tenho uma fração cujo denominador é 1, e aqui eu tenho outra fração, divisão de frações. Então, eu vou manter a fração de cima e vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ sobre R quadrado, vezes cosseno de θ. Vamos reescrever. K vezes E quadrado sobre R quadrado igual 2 vezes K vezes QE quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, cosseno ao cubo de θ sobre R quadrado. Dessa forma, o que é que nós podemos cortar aqui? Esse K pode passar para cá dividindo. Então, esse K corta com esse K. E ao quadrado aqui. E ao quadrado aqui. Esse E ao quadrado posso passar para cá dividindo. Então, esse E ao quadrado corta com esse E ao quadrado. R ao quadrado aqui. Esse R ao quadrado eu poderia passar para o outro lado multiplicando. Então, ficaria R ao quadrado sobre R ao quadrado. Eu acabo cortando esse R ao quadrado com esse R ao quadrado. Desse lado aqui, o que é que me sobrou? 1. 1 igual a 2 vezes Q vezes cosseno ao cubo de θ. Eu vou apagar a lousa, vou reescrever esta equação aqui e nós continuaremos o processo. Chegamos nessa equação. 1 equivale a 2 vezes Q. Q é um valor que pode estar entre 1 e 5, vezes cosseno ao cubo de θ. O que nos interessa é o ângulo θ. Então, por enquanto, vamos isolar o cosseno de θ. Como é que vai ficar?
cosseno ao cubo de θ é igual a 1 sobre 2Q estava multiplicando, vou passar dividindo. Isso aqui implica que cosseno de θ é igual... Aqui estou elevando o cosseno ao cubo. Para mim passar esse cubo para o outro lado, eu vou passar na forma de raiz cúbica. Então, cosseno de θ é igual a raiz cúbica de 1 sobre 2Q. No princípio, nós chegamos à conclusão de que o menor valor para θ se daria quando nós tivéssemos uma carga elétrica negativa aqui e uma carga elétrica negativa aqui. O segundo menor ângulo θ se daria quando nós tivéssemos duas cargas elétricas negativas aqui e duas cargas elétricas negativas aqui. E o terceiro menor ângulo θ se daria quando nós tivéssemos três cargas elétricas negativas aqui e três cargas elétricas negativas aqui. Sabemos que, nesta equação, este valor aqui pode assumir os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Os valores 4 e 5 não nos interessam. O que nós vamos fazer para descobrirmos os valores numéricos para θ? Primeiramente, eu vou colocar esta equação aqui do lado para nos guiar. Depois nós vamos resolver esta equação substituindo esse valor aqui por 1, 2 e 3. Finalmente, galera, nós temos aqui a nossa equação guia e para o menor ângulo θ, o que eu fiz? Esse Q eu troquei por 1. Para o segundo menor ângulo de θ, esse Q eu troquei por 2. E para o terceiro menor ângulo de θ, esse Q eu troquei por 3. Reescrevendo, obtemos, nesse caso aqui, cosseno de θ é igual a raiz cúbica de 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, raiz cúbica de meio. Nesse caso aqui temos cosseno de θ é igual a raiz cúbica de 1 sobre 2 vezes 2, 4. Nesse último caso aqui temos que cosseno de θ é igual a raiz cúbica de 1 sobre 2 vezes 3, 6. E finalmente, galera, para economizarmos um pouquinho de tempo, eu já fiz os cálculos na calculadora. Cosseno de θ igual a esse valor. Logo, cosseno de θ igual a 0,794. O arco cujo cosseno vale este valor é aproximadamente 37,5 graus. Fiz a mesma coisa para os outros cossenos de θ. E chegamos à conclusão de que o segundo menor ângulo vale 50,95 graus e o terceiro menor ângulo vale 56,61 graus. Galera, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. E se gostaram desse vídeo, se ajudou, se esclareceu alguma coisa, por favor, deixem um like, comentários, sugestões. Estamos sempre atentos. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Sucesso nos estudos e até a próxima.